Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Thalita Cunha. E hoje nós iremos falar da graça especial e a graça comum. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. O texto que nós iremos meditar hoje é o capítulo 3, o versículo é o 14 e o 15, continuação do nosso devocional de ontem. Portanto, se você não ouviu o devocional de ontem, peço para que você ouça. Ou melhor, comece lá pelo começo, pelo início, de Gênesis, e vai acompanhando o estudo da Bíblia toda durante o ano todo. Creio que Deus vai trazer muito entendimento, clareza para nós, além de nos ajudar nos processos, de mudanças e transformações que são necessários na nossa vida. Deus irá alicerçar a nossa fé na palavra de Deus. E dessa forma não haverá possibilidade alguma de nós sofrermos qualquer tipo de engano, trapaças, E a gente precisa estar acordados para essa realidade, porque nós estamos próximos aí da vinda do nosso Senhor. Então o tempo vai acelerar, as coisas irão acelerar, a maldade irá se multiplicar, o engano também. E nós precisamos estar prontos para vivenciarmos tudo isso. Estar aqui diariamente, ouvindo a palavra de Deus, meditando nesse devocional, está ganhando territórios do nosso ser. Isso é importante para que a gente esteja cada vez mais alicerçados. Bom, no devocional de ontem, nós observamos 3 lampejos da graça e eu quero aqui destrinchar com vocês antes de nós falarmos do texto de hoje. O primeiro lampejo da graça que nós pudemos observar ontem foi a provisão de um animal do qual Deus ali se usou para cobrir a nudez de Adão e Eva. E essa nudez, queridos, ela retrata tanto o aspecto espiritual e físico do homem. Numa visão espiritual, ali o que aconteceu? Eles saíram de uma condição de inocência, de santidade, e eles foram contaminados por conta do pecado. Ali a inocência foi retirada deles. A maldade, passou a fazer parte da natureza, que antes era uma natureza divina. Agora passa a ser uma natureza contaminada, pecaminosa, E nós temos essa natureza dentro de nós. A provisão física, ela veio, em formato ali da pele do animal para cobrir de fato ali a vergonha e a culpa. E é assim que acontece conosco também. Quando nós pecamos, automaticamente a gente sente isso. A vergonha e a culpa nos toma. Então, o Senhor sempre tem disponível para nós uma roupa também física, que hoje não será a pele de um animal, mas será Romanos 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você ter essa consciência de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, você não precisa ficar sujeito a essa tortura da vergonha e da culpa. Tome posse dessa palavra, se aproprie de Romanos 8:1. Escreva ela também e, se for possível, fale em alta voz. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Satanás, muitas vezes e diariamente, frequentemente, ele gosta, de nos acusar. Então, é bom a gente ter esse versículo aí decorado. O segundo lampejo da graça foi o perdão definitivo dos nossos pecados, tendo Cristo tomado sobre si na cruz. Porque no Antigo Testamento, queridos, vocês vão ver que para a remissão do pecado era necessário o sacrifício de um animal, sempre. Para expiar o pecado do povo de Deus, era necessário ser trazido ali um animal para sacrifício. Porém, o perdão definitivo dos nossos pecados a gente alcançou mediante Cristo na cruz. Ele tomou sobre si
o nosso pecado. E a gente tem ali Isaías 53, versículo 5, confirmando esse evento que aconteceu. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E em terceiro, o terceiro lampejo da graça é a graça. É a graça, queridos. E o que é a graça? A gente precisa compreender o que é a graça. Afinal de contas, o que é essa graça? Amados, a palavra de Deus fala que a graça ela é um dom e é um presente. E ela é dada por Deus. Somente Deus pode concedê-la. Porém, para alcançá-la também é necessário a fé. Se nós queremos alcançar esse presente de Deus, se nós queremos receber de Deus esse dom, esse presente, nós precisamos nos achegar até Ele com a fé. Mas não é uma fé em qualquer coisa. É uma fé certeira. É uma fé em Cristo Jesus. Então, a fé em Cristo Jesus nos concede esse presente, esse dom, a graça. E o que é a graça? A graça, amados, ela nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A graça, ela nos aproxima do trono de Deus com confiança. Pois quando chegamos no trono da graça, nós alcançamos misericórdia. E a graça, queridos, é ela quem nos ajuda em meio às necessidades. Entende o que é a graça? O que foi que nos foi ofertado? Esse presente merecido, a graça. Você receber aperfeiçoamento das suas fraquezas. É você poder se chegar diante de Deus com confiança. E chegando diante dele, você consegue alcançar misericórdia da parte dele. E você também recebe ajuda em meio às necessidades da sua vida. Isso é graça. É o presente que Deus quer nos entregar mediante a fé em Cristo Jesus. E as referências de textos bíblicos, para isso que eu acabei de falar para vocês, para quem quiser estudar. Efésios 2, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 12, versículo 9. E Hebreus 4, versículo 16. Porém, hoje nós vamos falar de Gênesis 3, o versículo 14 e 15. E ele diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante. Aqui o texto mostra que Deus iria colocar inimizade entre a mulher, e a serpente. Entre a descendência da serpente e também a descendência da mulher. Ou seja, a serpente, Satanás, vai ter a sua descendência, a sua família. E a mulher, que é a igreja, também terá a sua descendência. Então, a descendência da serpente, é os filhos de Satanás, e eles estão aqui na terra, por isso que a gente vê tanta maldade. E os filhos da mulher, que no caso aqui é a igreja, somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. A descendência espiritual de Deus. Então, Deus primeiro, ele faz esse anúncio de que ele iria pôr inimizade entre Satanás e a igreja. E nós podemos confirmar isso em João 8, 44. Quero ler para vocês aqui, quando Deus ele fala da descendência de Satanás. O texto de João fala da descendência. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, porque vocês gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. E quando ele mente, isso é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, quando a gente escuta as pessoas falarem, é o filho de Deus. Não, é uma criatura de Deus. Porque existem os filhos de Satanás na terra.
E quem são os filhos de Satanás? Quem pratica as suas obras. Aqui ele fala, vocês são filhos do seu pai, o diabo, vocês gostam de realizar o desejo deles, vocês fazem o que ele faz, ele foi maldoso, assassino, né? E vocês cometem também todo tipo, né, de maldade, assim como ele, né? Como ele é, vocês também são. Então, queridos, eu quero falar para vocês uma realidade que a gente precisa se dar conta disso. No mundo, tá? O nosso mundo ele é dividido em duas partes. E aqui se compõem os filhos de Satanás, tá? E os filhos de Deus. A igreja, né? Que o texto mostra, e os filhos do diabo. Ah, Thalita, mas não tem um meio termo? É impossível ter o meio termo. Ainda que haja um grupo de pessoas que não fazem maldade, né? Mas se eles não têm uma fé no Senhor Jesus, queridos, a nossa salvação ela só ocorre mediante a fé em Cristo. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai até Deus se não for por Jesus. Então o meio termo não existe. Ou o meio até pior. E a palavra de Deus fala, né? Não ser, ou você seja frio, ou você seja quente, porque dos mornos eu tô para vomitar. Então o povo que é morno, Deus vomita. A gente tem que se posicionar. O que você é? De quem que você pertence? É a Deus, cara? Se posiciona como filho de Deus, então. Do contrário, o teu lugar não é onde você imagina. É do outro lado. Porque não tem meio termo. Seguindo, aqui Deus também, ele declara, ele prediz, né, que haverá um conflito. E possivelmente esse conflito vai trazer sofrimento, mas eu creio que maior, né, para Satanás do que para a igreja, pois haverá um único vencedor. E aqui o texto diz o seguinte, que este lhe ferirá a cabeça, né, lhe desferindo um golpe que vai ser certeiro e mortal na serpente. Quem vai fazer isso? Jesus. Enquanto, né, que a serpente vai lhe ferir o calcanhar, né? Porém, amados, Satanás ele não escapará ileso dessa realidade. Jesus e a igreja triunfará. E essa decisiva, porém dolorosa vitória sobre o diabo, ela já foi conquistada na cruz quando Cristo desarmou e destronou todos os principados e potestades, triunfando sobre ele. Nós vamos ver isso, esse texto que vai trazer essa clareza para nós, que está em Colossenses 2,15. E o texto diz assim: deste modo ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Ou seja, ele já nos libertou da escravidão de Satanás. E esse é o ato mais esplêndido da graça especial de Deus. Então agora nós vamos entender o que é a graça especial e a graça comum. A graça comum, queridos, está lá em Mateus 5,45. Capítulo 5, versículo 45. Que diz que ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e ele faz com que a chuva desça sobre o justo e injusto. A graça comum, ela alcança todos, tanto os justos como os injustos, os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Porque todos os dias o sol está aqui, né? Nos presenteando, nós temos o sol, a chuva, nós respiramos, nós nos alimentamos, nós temos a água que bebemos. E quem fornece tudo isso? Quem é que está fornecendo isso tudo para a nossa sobrevivência? Se não Deus. Então, toda a humanidade, ela se beneficia da graça comum. Né? O coração, o fôlego de vida,
né? O bater do nosso coração é graça, é a graça de Deus nos mantendo nessa realidade, ainda que a gente reconheça isso ou não, ainda que alguém reconheça isso ou não. Tem aqueles que não reconhecem, mas usufrui. Tem pessoas que falam, Deus não existe, mas está usufruindo dele, porque tem o sol ali para servir ele, chuva, se alimenta da terra, provisão divina, respira, tem fôlego de vida, o corpo, todos os sistemas, sistema digestivo, sistema circulatório, sistema nervoso central, quem está dando o comando para ele funcionar tão perfeitamente de maneira automática? Hein? Se não Deus. O cara pode negar, mas ele usufrui dele. E essa é a graça comum. A graça especial, amados, é algo que muda a nossa condição. A gente sai de uma condição de criatura e a gente passa a ser filho. A gente alcança uma herança, há uma herança para quem é filho. A graça especial é isso. Ela nos torna filhos, ela nos torna herdeiros, e ela nos faz adentrar e participar de um reino que agora ele é espiritual, mas que ele será também físico. Imagina você fazer parte da família real, isso é a graça especial. Então, a escolha aqui agora, né, depende de nós. Qual graça você quer usufruir? A comum ou a especial? Né? A especial é necessário, primeiramente, recebermos essa graça, esse dom, esse presente que é alcançado mediante a fé em Cristo Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa receber o Senhor Jesus e tornar ele como Senhor da sua vida. Amém? Vamos orar neste momento? Pai, te damos graças uma vez mais por esse momento de devocional e em especial te damos graças por Cristo Jesus, o corpo e o sangue entregue para a nossa redenção, para a nossa restauração e para a remissão dos nossos pecados, do qual nenhum de nós poderia estar em sua presença se não fosse pelas suas muitas misericórdias. Te suplicamos, Senhor, nesse dia, que nos presenteie com espírito de sabedoria e revelação, para que os nossos olhos sejam iluminados e que possamos conhecer de fato o teu supremo propósito. E que tudo, Senhor, aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Oramos assim, em nome do seu precioso Filho, do qual vive e reina para todos sempre. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.